Atitude. É uma palavra que a gente ouve por toda parte, né? Mas o que ela realmente significa hoje em dia? Para a gente entender isso a fundo, vamos mergulhar numa análise bem crítica sobre essa nossa ideia moderna de ativismo e de pensamento. Então, a grande pergunta que fica no ar e que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Afinal, o que é ter atitude num mundo que está, sabe, lotado de causas, de movimentos? Vamos tentar desmontar essa ideia juntos. Para começar, a primeira parte da nossa análise, a falta de atitude. A gente já entra de cara numa crítica sobre como o pensamento foi se simplificando no mundo de hoje. Olha só, o ponto de partida aqui é que essa obsessão toda com o politicamente correto pode acabar levando a uma coisa que a fonte chama de erosão intelectual. O que é isso? Bom, é o que acontece quando a gente começa a seguir um monte de causas em massa e, no processo, acaba perdendo um pouco da nossa capacidade de pensar de forma crítica. A prioridade vira pertencer ao grupo, sabe? E não refletir de verdade sobre as coisas. E aqui, olha, tá o pulo do gato. Essa busca quase desesperada por pertencimento, segundo essa análise, não é bem sobre se conectar com os outros. Na verdade, é mais uma fuga, uma maneira de evitar olhar para dentro, de evitar a autorreflexão, a responsabilidade. Basicamente, uma fuga da própria consciência. Isso nos leva para a segunda parte, ativismo de efeito implosivo. Agora a gente vai ver como essa mentalidade toda pode acabar causando uma destruição que, olha, vem de dentro para fora. E essa citação da fonte original, a gente resume a ideia de um jeito perfeito. A pressão por um modelo de perfeição, que é ditado por esse politicamente correto, acaba forçando a gente a construir identidades que não são nossas de verdade, que o autor descreve como egos caricatos. Tá, mas o que seriam esses egos caricatos? Pensa assim, são personalidades que são moldadas para agradar os outros, sabe? Guiadas pelo que está lá fora, pela opinião alheia, em vez de seguir a própria bússola moral. E o resultado disso? Comportamentos que podem ser bem tóxicos, até hipócritas, tudo em troca de um ganho, de uma vantagem momentânea. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, a gente tem um efeito implosivo, aquele que é baseado em modismos, que corrói a confiança por dentro e acaba gerando separação, sabotagem interna. E do outro lado, o efeito explosivo, que nasce da autenticidade, que expande a criatividade, que fortalece os laços de verdade. Ok, terceira parte. A armadilha da subserviência. Beleza, a gente entendeu o problema, mas de onde vem tudo isso? Qual é a raiz? A análise vai fundo e aponta para algo bem mais profundo. A falta de esperança que é gerada pela nossa própria estrutura econômica. E olha que interessante, um ponto que é fundamental aqui. Essa subserviência toda não é vista como se fosse uma falha de caráter da pessoa. Não, ela é apresentada como uma armadilha de sobrevivência mesmo, imposta por um sistema que, na maioria das vezes, sufoca nosso potencial só para a gente conseguir, no fim do mês, pagar os boletos. E todo esse processo é descrito como uma espiral, sabe? Uma espiral para baixo. Tudo começa com a dependência econômica, aquela luta do dia a dia que vai esgotando a gente. Isso, claro, leva à falta de esperança, à desmotivação geral, e no fim das contas, isso culmina no que a fonte chama de culto à mediocridade, o momento em que a futilidade, o superficial, passa a ser valorizado. Bom, diante desse cenário todo que parece meio sombrio, qual seria a saída? Existe uma luz no fim do túnel? A fonte que a gente está analisando propõe um antídoto que é bem poderoso: o resgate da nossa autonomia através do pensamento independente. E a diferença entre os dois tipos de pensamento fica muito clara. De um lado, tem o pensamento reativo, que é basicamente seguir as opções que já estão aí na mesa, que já foram dadas, muitas vezes por pura conveniência. Do outro, tem o pensamento proativo, ou autônomo. Esse foca em criar soluções novas, em alinhar o que a gente faz com a nossa essência de verdade. Claro que pensar por conta própria tem um preço, né? Ou, como a fonte diz, um ônus. Exige primeiro humildade para a gente reconhecer quando erra. Exige uma busca que não para nunca por mais conhecimento. E talvez o mais difícil de tudo, exige paciência para ver os resultados aparecerem. Não é da noite para o dia. E tudo isso nos leva, no fim das contas, a uma escolha. Uma escolha fundamental que essa análise apresenta. Um verdadeiro dilema entre dois caminhos bem diferentes para a gente buscar mudança. De um lado, a gente tem o atalho do politicamente correto. É rápido, é mais fácil, mas não preenche aquele vazio que a gente sente, não sacia a essência. E do outro lado, o caminho da competência de verdade. Esse é mais longo, exige muito esforço, fortaleza interior,
mas é o único que permite que a gente crie nossas próprias opções e finalmente encontre um propósito real. E assim que a gente chega numa nova definição, numa ressignificação do que é ter atitude. De acordo com essa linha de pensamento, a verdadeira atitude não tem nada a ver com seguir slogans ou modismos. Tem a ver com resgatar a nossa competência. E não para um ganho individualista, mas como uma ferramenta para colaborar e para construir algo coletivo, algo que tenha significado. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Será que, no fim de tudo, a atitude mais revolucionária que existe é simplesmente ter a coragem de escolher a própria essência, em vez de ficar pegando os atalhos que aparecem pelo caminho? Fica aí a questão para a gente pensar a respeito.